Olá, você que está aqui pela TV no canal 24.2 na sua TVC e também nas nossas plataformas digitais aí no YouTube, Facebook, Instagram. Você que está pelo nosso aplicativo TVI Play. Eu sou Charles Williams e nós estamos começando mais um programa De Olho no Som. O som que você ouve, aqui você vê. Pois é, esse programa é bem legal porque nós vamos estar falando sobre composição musical. E nós teremos uma pessoa bem especial, né, para estar falando com a gente sobre esse assunto, estar cantando também, mostrando suas composições, nosso amigo Diego Shawn, grande cantor e compositor aqui do sul da Bahia, que já viajou o Brasil inteiro cantando suas composições, né? Tenho a honra de ter gravado várias músicas com ele, né? Alguns EPs, um CD também, e ele vai estar aqui falando com a gente hoje sobre o processo de composição, como é que se compõe uma música, qual o tipo de assunto, o que é que vem primeiro, se é a melodia, se é o arranjo, se é a harmonia, se é a letra, se você compõe logo de uma vez, se compõe um trecho, depois vem outro trecho. Diego Shawn, a partir de agora, aqui no programa De Olho no Som pela sua TVI. Vem comigo! E para falar sobre esse assunto composição, como eu disse para vocês, não pode ser qualquer pessoa para falar sobre isso. Tem que ser uma pessoa muito talentosa, madura, comprometida com a arte da leitura e da escrita. Por isso, eu trouxe nada mais, nada menos que um grande músico, cantor, compositor, que sabe o que é um bom timbre, sabe o que é uma boa música, já é um cara viajado, estudado, né? Tem muita experiência, já gravou muito. Nada mais, nada menos que o nosso grande Diego Shawn. E aí, Diegão, beleza? Tirando toda essa introdução aí desse cara viajado e etc e tal, tudo ótimo. Mas eu só falei a realidade, né? Não, você é muito bondoso. Diego, você tem muitas músicas, inclusive eu já começo dizendo que eu sou seu fã. Você tem muitas Obrigado. músicas top, são músicas diferenciadas. O seu estilo é diferenciado, porque aqui na Bahia a gente fazer o folk, né, e você conseguir lograr êxito com um estilo que não é nativo da música baiana, o cara tem que ser bom mesmo no que ele faz, né? Diego Shawn, ele conseguiu isso, ele é unanimidade entre as pessoas que o conhecem, que curtem as músicas dele, né? E nós estamos aqui para falar sobre a sua musicalidade, as suas composições, porque o assunto hoje é composição. Então eu queria que você fizesse, como a gente estava falando agora há pouco, uma timeline, né, para o nosso público ele saber como foi o seu processo desde o início, como foi que você começou a compor, quais foram as músicas que começaram a te inspirar, o porquê, né? Você morou um tempo no sul também, como que foi isso tudo? Explica para nós. A minha vida ela tá dividida assim entre eu ser músico e ser compositor. Tocar instrumentos eu comecei muito criança. 9, 10 anos eu já estava tocando teclado, né? Sabia alguma coisinha de violão. E eu iniciei como 90% das pessoas assim na igreja, num grupo de igreja, no caso na igreja católica, tocando por ali. Mas assim, eu nunca passou pela minha cabeça essa ideia de que eu posso também escrever uma música. Não me passava pela ideia. Eu sempre pensei que sim, quero ser músico, mas ser autor de composições, não. Isso foi uma virada de chave na minha vida e ela se deu ali já no momento que eu entrei no seminário. Foi um período da minha vida que eu morei 3 anos no seminário católico, ali na adolescência dos 16 aos 18. E eu precisava, de alguma forma, eu tinha muito tempo, às vezes, ocioso, né? Num domingo à tarde ou um final de semana, às vezes eu já tinha terminado as atividades todas. E não que no seminário tenha ócio, mas às vezes tinha um momento ocioso. E aí, como era um momento assim na minha vida onde eu estava refletindo muito sobre as coisas que eu queria fazer, afinal de contas eu precisava tomar uma decisão muito séria, ser um sacerdote no caso, né? Então, apesar da pouca idade, eu tinha que ter assim, uma maturidade para poder pensar sobre essa decisão que ela é irrevogável, você não volta mais atrás. Então, foi nesse momento que eu comecei a ir para o caderno, escrever muito, assim, poemas, textos, até que eu percebi que aqueles poemas eu podia também musicá-los e comecei a fazer isso como uma brincadeira mesmo, pegando poemas que eu já tinha escrito ali, tentando colocar uma melodia que se encaixasse naquilo ali, sem qualquer pretensão artística.
Então eu tenho ainda em casa uma pasta de músicas com essas primeiras canções que eu fiz ali com 16, 17 anos. E foram várias, assim, pelo menos umas 60, 70 nesse período no seminário. Escrevia muito. Aí quando eu decidi sair do seminário, quando eu tava assistindo Humberto Gessinger, você sabe que é meu ídolo, dos Engenheiros do Havaí, né? E aí quando eu vi Humberto, assim, com mais calma, assim, falei, caramba, eu quero fazer o que esse cara faz. Eu quero ser igual a ele. Aí eu pedi para sair do seminário, e aí quando eu voltei para Bahia, nesse período eu morei em Londrina, lá no Paraná. Aí quando eu voltei para Bahia, eu já cheguei em casa já pensando, certo, eu preciso montar um projeto, uma banda, um duo, onde eu vou colocar essas primeiras músicas que eu fiz em prática. E criei um projeto com um amigo meu chamado Mais Além. Legal, legal. Antes de ser Diego Chão, eu fui do Mais Além, que durou só 30 dias. Agora, assim, o legal disso tudo é que no início do processo, né, a gente passa pela experiência de não ter aquela questão da perfeição, da gente querer escrever já aquela super letra ou fazer aquela super harmonia e melodia, aquele super arranjo. Que a gente tá, como você falou, despretensiosamente Isso. soltando o que tá na mente, né? Isso nos ajuda muito para o futuro, no caso, que depois a gente vai começar a funilar tudo, né? Esmerar, preparar, para que a gente também não fique muito perfeccionista e muitas vezes termina o trabalho ficando no canto, porque nunca tá bom, a gente sempre precisa melhorar e tal, né? A gente passa a compreender que o tempo, é necessário tempo para a maturidade também de certos projetos, né? Tem certos projetos que demandam tempo. Eu, por exemplo, quando eu estou fazendo algum projeto publicitário ou artístico mesmo, de cantores, compositores, às vezes eles me enviam várias músicas para eu produzir cá, enquanto eles estão lá, para depois virem já colocar a voz, né? E eu posso até fazer em menos tempo do que o que me pede, mas se eu fizer na metade do processo, às vezes já tenho gravado 3, 4 músicas, aí o artista fala assim, essa música aqui eu pensei que poderia ser mais rápida um pouco, mais lenta um pouco, ou deveria acrescentar mais um trecho aqui depois do refrão, ou então poderia, sei lá, mudar um pouco o ritmo, né? Então eu dou tempo ao tempo para que essas coisas aconteçam e depois o artista não fale, poxa, eu deveria ter feito aquilo e não fiz e tal, a música ficou boa, mas não ficou 100%, né? Isso é bom porque ao longo do processo a gente percebe essas coisas, né? Totalmente, mas e eu acho que isso se dá em tudo na vida, né? O Machado de Assis, um dia ele teve que aprender o beabá também, para se tornar quem ele foi, né? Foi criança, teve que aprender a escrever as primeiras sílabas. Isso vai com a música. No meu caso, que ainda hoje me considero um músico, assim, limitado, no sentido de que eu não sou um músico virtuoso, assim. Eu considero, eu sei que eu tenho uma noção musical, mas, assim, eu não sou músico que executo bem, perfeitamente as coisas. Eu vou no meu limite, assim. E pra mim, eu tô satisfeito com as melodias que eu crio, sabe? Eu sou daquela política, assim, do menos é mais. Eu sabe? conheço um monte de músicos, assim, perfeccionistas que não chegam 10% de você. Você sua humildade... novamente, sua humildade bondoso demais. Mas é isso, essa questão de você compor, assim, livre, é ótimo, porque quem tá me julgando? Eu tô tocando pra quem? Quem tá me avaliando? No seminário era só eu e meu caderno e um violão. Eu não mostrava pra ninguém essas músicas. Né? Não sabia que um dia ia mostrar pra alguém, ia gravar. Né? Só depois que eu tive essa virada de chave de colocar a música como missão da minha vida, falei, não, agora o negócio é sério, então eu preciso lapidar isso aqui. E claro, eu tive várias pessoas que passaram pela minha vida assim que foram me ajudando. A primeira pessoa assim que me ajudou mesmo foi o Dr. Alexandre Lamas. É um homem que eu tenho uma gratidão profunda a ele ainda hoje. Quando eu voltei para Bahia, ele era promotor de uma cidade próxima aqui chamada Pau-Brasil. E ele tocava na missa junto com os meus pais, que também cantavam ali no grupo da igreja. E aí eu conheci ele e tal, minha mãe apresentou, até que eu, trocando ideia com ele, eu falei das minhas composições, ele falou, eu tenho um home studio. Tem um home studio. Olha aí, interessante. Vamos gravar. Falei, vamos gravar. E fui com ele gravar. E a primeira música que eu gravei, inclusive, foi com a viola caipira, que eu comprei vendendo, é uma outra história que dá um outro papo, mas foi com a viola.
para esse projeto chamado Mais Além, junto com um amigo meu, que só durou 30 dias, só fizemos um show. E aí, quando eu vi um home studio, eu nunca tinha entrado no estúdio para gravar, quando eu vi aquilo ali, eu falei, nossa, é um mundo mágico, isso aqui. E tem em casa ainda, você produzir em casa, a hora que você... Infinitas possibilidades. Aí, além de me abrir o mundo para gravação, me deu aquele start, eu também preciso ter um. Eu não posso depender dele. Um dia ele vai embora e como é que eu vou fazer e tal. Pelo menos para produzir minhas demos, minhas gravações, né? E ali, quando eu vi que tinha teclado com controladores, assim, que eu podia escolher infinitos timbres, infinitas microfonações no violão, e que a música, como soava na minha cabeça no violãozinho do seminário, ela podia ser muito mais elaborada, Sim. né? Porque aí ele foi me dando ideias. Ah, Diego, por que você não coloca um vocal aqui? Nesse refrão. Ah, faz a segunda voz aqui. Eu não tinha pensado nada disso nos arranjos. Os arranjos são assim, é o lapidar da música, é o que dá o tchan nela. Né? Depois, o arranjo, o arremate final. Então ele foi uma pessoa muito importante para mim, porque ele me colocou nesse mundo e a partir dessas primeiras canções que eu gravei com ele, eu coloquei no antigo Palco MP3, ainda existe esse site Palco MP3, não tinha Spotify, nada disso. Tinha nada. Tinha nada. Coloquei no Palco MP3 Palco e era MP3, brasileiro, né? É brasileiro, é. Coloquei ali no Palco MP3 as músicas e dali eu fui conhecendo compositores, eu tinha 17 anos, conhecendo compositores, outras pessoas que estavam na caminhada já há muito tempo, né, descobrindo pessoas por ali, pelo antigo Orkut, das comunidades e tal. E aí surgiu, o meu amigo não podia mais tocar comigo, e aí eu falei, putz, e agora? Eu vou fazer uma banda, e vou fazer como? Aí meu tio falou, não, você vai ser Diego. Mas Diego o quê? Meu nome é Diego Willi Chão de Andrade. Diego Willi eu detesto esse segundo nome que eu tenho. Diego Andrade tá mais para poeta. Diego de Andrade. Diego Chão, que é o meu outro sobrenome. Eu falei, não, vai ser Diego Chão. E aí, a partir daquele momento, eu encarnei essa pessoa, Diego Chão, que sou até hoje, né? E foi dali que eu comecei a pensar nessa coisa da carreira artística e colocar isso como algo sério, né? Pensar num visual, criar uma identidade. Aí eu comecei a deixar o cabelo crescer na época. Acho que você me conheceu de cabelo grande. Aí você já estava no processo de composição, criando o personagem. Criando, isso, um personagem. Até o momento eram canções que eu fazia no seminário aleatório, falando sobre minha vontade de sair, não quero mais ficar aqui, vou embora, preciso voltar para casa, quero seguir o meu sonho. Eram canções assim até imaturas, né, bem adolescentianas assim. E eu tinha aquele sonho do ideal, eu pego as pastas hoje assim e leio, e falo, meu Deus, como eu era bobo. Escrevi assim, vamos mudar o mundo, isso o quê, tipo aquelas canções que a gente ouve no grito dos excluídos, dia 20 de novembro, sabe? Sim. Tipo, a passeata de Terra, Planeta, de Guilherme Arantes, né? Eu tinha essas ideias, assim, e depois eu vi que era mais da idade mesmo. Daquela coisa de, quando você é mais novo, você é muito sonhador, né? Sim. Eu tinha aquela coisa de mudar o mundo e tal. Eu já perdi muito disso, assim. E hoje eu não falo mais sobre essas coisas. Mas eu lembro com carinho, assim, foi importante eu passar por esse processo, assim. Sim, pode falar. Conta pra gente, qual foi a primeira música que fez com que você entendesse, assim, agora sim surgiu a música para o artista Diego Chão, que essa música vai começar a fazer parte do projeto, né, do processo do primeiro projeto da carreira. Mentes Conturbadas. É a música que mais... Foi a minha primeira música a tocar no rádio. Eu lembro como hoje, assim, quando tocou. E você vê, eu sempre corri atrás disso, assim, bem novinho, ficava procurando e-mail na internet das rádios. Procurava radialista. Você conhece o radialista que é da rádio tal de Ubatã? Conheço, sabe? Você tem um e-mail dele? Eu queria mandar um MP3 aqui. E ficava nessa labuta, assim. Eu cansei demais, acho que eu mandei milhares de e-mails pra tudo que você puder imaginar de rádios, assim. Sozinho, naquela coisa de... Indo cortando com um facão, assim, no mato. Tentando desbravar, né, esse mundo. E a primeira música foi Mentes Conturbadas. Mais ou menos assim. Por sinal, eu tô falando do seminário dela. Sim. Aqui, né? E no final das contas, os mesmos resultados, no mar as mesmas ondas, na vida os mesmos fatos, sorteios de interrogações,
que padecem nos porões das mentes mais dispersas pelo ar. A mala já está pronta, passagem tá comprada. Eu sei você é contra, não posso fazer nada. Quero fugir de interrogações que se escondem nos porões das mentes mais dispersas pelo ar. E por aí vai. Então essa música que eu escrevi antes de gravar, no dia que ia gravar. Eu sou um cara que procrastina demais, é um defeito que levo até hoje. Eu sempre deixo para fazer as coisas de última hora. E não foi diferente. A música que eu ia gravar no dia com o Dr. Alexandre não era essa. E de tarde eu resolvi escrever uma música que eu achava que eu ia gravar não estava legal. E escrevi essa e fui gravar essa. Legal. Acontece muito isso. Não sei se você lembra, sem ser essas últimas gravações que a gente fez, uma outra que a gente fez, a música Por Trás do Riso. Eu quero sair de manhã. Sim. Não tinha esse refrão. Eu escrevi esse refrão no carro, vindo pra cá. Vamos parar por aqui, né? Isso. E a gente, vamos parar por aí. Então, tinha isso. Mas não tinha um refrão, assim. Falei, pô, essa música precisa de um clímax. Não tá legal. E eu vindo insatisfeito, chegando em Borarema já, e não tinha... E eu fui escrevi o refrão no carro. Ah, legal. E cheguei aqui e gravei. Então, eu tenho muito disso, né? Mas essa música, Mentes Conturbadas, foi a música que eu falei, essa é legal. Porque eu mostrei pra algumas pessoas, a galera gostou da música, ficou na mente, assim, de quem ouviu. Essa música aqui é legal. Aqui dá pra fazer um trabalho com ela. Aí eu me senti assim, eu sou um artista que compõe. Eu vou cantar na noite, mas eu também preciso tocar minhas músicas. Isso. Exatamente. A gente vive aqui no Brasil uma coisa assim inusitada, porque nós temos muitos artistas que são grandes artistas, grandes intérpretes, e não têm composições próprias. Eles fazem uma carreira da vida inteira com músicas de outros compositores. Né? Maria Bethânia, ali, Mato Grosso. Maria Bethânia, Gal ali, Mato Costa. Grosso, Gal Costa, tantos outros. Né? E nós temos muito bons compositores que também são cantores, que em vez de soltar suas músicas, eles deixam guardadas, talvez porque eles acham que ainda precisa melhorar alguma coisa, ou que o brasileiro, a mídia, o mainstream, né? O brasileiro não valoriza, né? E termina cantando músicas de outros compositores, que já são músicas consagradas e tal. Mas assim, são músicas maravilhosas, né? As suas músicas, por exemplo, são músicas que a gente coloca para ouvir e a gente não quer tirar. Elas contam histórias bonitas, elas são músicas bonitas, elas são bem trabalhadas, elas são bem organizadas, né? Elas são bem elaboradas, elas têm uma sonoridade gostosa. Você é um cara que mesmo não sendo perfeccionista, como essas pessoas que ficam querendo dar sempre o impossível, né? Mas a sua música, ela é uma coisa muito perfeita para o que você se propõe a fazer. Eu gosto de fazer a coisa mais redonda, né? Mas isso vem por causa do folk, que é a minha escola, assim. Os artistas do folk, eu sempre tô recorrendo a eles para me inspirar num timbre de violão, para me inspirar num jeito de cantar. E o folk tem essa coisa de ser mais simples, né? Se você ouve Bob Dylan, a maioria das músicas tem 3, 4 acordes. Ele canta quase falando, tipo Zé Ramalho. E eu vim dessa escola aí. Então, geralmente quando eu vou criar uma melodia para uma música, eu fico fazendo variações simples, assim, não tem muitas variações. Né? Eu acho que a beleza tá na repetição de uma sequência, tipo, vamos improvisar uma coisa aqui agora, tipo, vou baixar para Ré aqui. Um acorde de Ré aberto aqui. Um exemplo. Geralmente eu componho quando faço isso aqui. Aqui já daria uma letra.
Isso aqui é a escola do folk total. No máximo entraria um refrão que eu viria pra um sol. Esse aí é o processo, né? Como a gente estava falando antes do programa aqui, existem inúmeros processos de composição, né? Cada um tem o seu processo e tem pessoas que têm vários, usa vários processos, né? Esse daí é o processo em que você faz a harmonia primeiro e Isso. a harmonia puxa, né, induz a uma melodia que depois a gente encaixa uma letra. Uma letra. Né? Tem um processo onde você faz a letra primeiro, né? E Isso. depois E você depois vai coloca a tentar melodia. colocar a melodia, fazer um arranjo. Tem um processo que vem tudo junto, já Isso. vem a música pronta, a pessoa só solta a voz e o dedo e Isso. já acontece e tem que documentar ali para não perder, porque às vezes Exato. é momentâneo, né? Vem a música completa ali, se você não soltar e gravar logo aquilo ali, pelo menos para documentar, para você depois elaborar melhor, você perde mesmo, né? Exato. A inspiração, né? Então tem inúmeros processos e Diego mostrou pra gente aqui um desses processos. Me fala uma música sua que nasceu nesse processo, nesse tipo de processo, onde vem primeiro a harmonia. Praticamente todas, assim. Todas eu comecei. As únicas que vieram, assim, de uma vez, pro Mar de Sal, ela veio de uma vez, eu fiz em 5 minutos, assim, tava assistindo TV. Veio a melodia e a letra pronta, só fiz pegar o violão, correr com um caderno e escrevi, assim, a música. Não tinha que mudar nada. Estrofe, refrão, pronto. Falei, puxa. E Eu Quero a Sorte do Olhar de Alguém. Eu gravei contigo também. Também veio pronto, assim. Mas as outras canções, Vários Nós, por exemplo, deixa eu... Inclusive, você estava falando sobre esse processo da música ser mais redonda, né? Certa feita, Caetano Veloso, ele falou que a música, ela pode ser o mais elaborado possível. Você pode estar com uma orquestra com 200 pessoas acompanhando você ali. Mas quando a música ela é muito boa na sua essência, você tira tudo aquilo ali e fica apenas a voz e a música continua sendo boa. Né? Isso é o que a gente, no meio musical, a gente chama de canção mesmo. Sim. Né? Que se você tirar tudo e deixar só a melodia ali e a letra, a música continua maravilhosa. Né? Caetano é clássico pra isso. Se você tirar toda a melodia de Você é Linda, a música dele, Sim, só a sim. voz dele, você já sente a aura. Ele é um bom melodista, assim, né? Inclusive eu vi uma vez no Fantástico, tem um tempão, acho que anos 90, ele estava tocando numa casa de show em São Paulo, com violão, naquela época que ele gravou aquela música do Peninha, né? Às Sim, vezes sozinho. no silêncio da noite. Uhum. Ele estava cantando e não tinha, o retorno não estava legal para ele, e ele pediu, porque a pessoa, no nível de Caetano Veloso, tudo é diferente, então até a forma dele se comunicar com a equipe no palco é diferente. E num show onde o cara faz, num teatro gigantesco, onde só tem ele e um violão, todos os holofotes para ele, é claro que não tem um gesto que ele faça que não seja percebido. Então ele tem que ser o mais discreto possível. E ele pediu retorno, não veio, pediu retorno, não veio, pediu retorno, não veio. Aí ele respirou assim, botou as mãos em cima do violão e continuou cantando só com a voz. E o público aplaudiu assim até o final da música, né? E saiu no Fantástico por causa dessa atitude dele. E foi também onde surgiu essa questão da fala sobre a canção, né? Que ela pode ter 200 instrumentos e pode ter nenhum, só a voz mesmo e a letra e ser uma música boa, né? Eu vi isso no recente DVD, sem ser esse show que ele fez agora de despedida do Milton Nascimento, um outro que ele fez também recente, ele ainda tava com os cabelinhos, ele não tinha ficado careca, mas já debilitado, assim, né? E fez o show sentado. E aí ele vai cantar Canção da América, que é o clássico dele, né? Amigo é coisa pra se guardar. Só que ele não canta. A banda faz aquela famosa introdução, né? Que é... Aí ele faz assim. Aí a galera canta. Canta a música completa. Ele não canta música nenhuma. Ó, só de lembrar, eu tô arrepiado. Eu tenho esse DVD em casa. Ele não canta. Os 4 minutos e meio, ele só fica assim, regendo as pessoas. Aí canta até o final. Seja o que, qualquer dia, amigo, eu volto pra te encontrar. É quando termina a música. Ó, tô arrepiado de lembrar, cara. A música tem esse poder mesmo. E aí termina, todo mundo aplaude de pé. Eles que cantaram, aplaude ele de pé. Eu falei, poxa, isso aí é
é a máxima consagração de um artista, É. né? Você não precisa nem cantar a sua música, as pessoas cantam e aplaudem você de pé sem você abrir a boca. Eu costumo dizer que o Milton Nascimento, ele é um artista que a música dele é tão elaborada e como você fez a introdução da música, né, da Canção da América aqui agora e me ocorreu que uma introdução dessa, ela tem que ter o direito autoral independente do resto da música. Do arranjo, é de quem fez, com Porque certeza. é uma coisa fenomenal. As Sim. músicas de Milton Nascimento, elas fazem a gente sentir emoções que são únicas. Sim, músicas são únicas. E tipo assim, eu estou Travessia lembrando mesmo, disso, né? eu estou lembrando daqui. Não, você não lembra de nada. A música te faz sentir uma coisa maravilhosa. São coisas boas que as músicas dele passam, né? São coisas diferentes, são emoções diferentes, são sentimentos agradáveis, né? A música de Milton Nascimento é uma coisa altamente... né? Eu lembro que nos anos 80, eu morava numa cidade em Pernambuco chamada Garanhuns, a Suíça pernambucana. Sim, já ouvi falar E eu muito. morava num hotel e tinha um quarto gigantesco, assim, só pra mim, né? E tinha acabado de lançar o aparelho de DVD. Uhum. E era uma fortuna. Eu consegui comprar um aparelho de DVD e aí eu levei pro meu apartamento ali e eu ficava de madrugada ouvindo. Né? E como eu tocava teclado, eu já ficava ouvindo aquelas músicas dos grandes gênios da música internacionais. Eu ouvia muito Ivan Lins, porque pra mim é o gênio da harmonia brasileiro, total, né? É ele Ivan Lins, o violonista, eu esqueço agora que ele é mineiro, mas ele mora há muitos anos no Japão. Nossa, eu esqueci agora o nome dele, Toninho Horta. Ah, Toninho Horta, sim, Cara, é sim. um gênio da harmonia, né? Gênio. Ivan Lins, Toninho Horta. Toninho Horta eu conheci bem depois, né? Nessa época era mais Ivan Lins. Aí Richard Clayderman, que ele era Sim, muito pianista. famoso, né? Então, assim, era a música rasa, mas ele tocava muitas músicas clássicas. É, sim. E Toda aí eu casa tinha que tinha um disco conhecer do Padre aquilo dali. Zezinho ou do Richard Clayderman. Richard Clayderman. E também o Milton Nascimento, essa galera aí, onde a gente ouvia essas músicas, passava a noite ouvindo isso daí, o Djavan. Sim. Foi onde essas harmonias começaram a entrar na minha mente, onde eu comecei a perceber essas coisas todas, né? A musicalidade aflorada do nosso país. E todos os músicos do planeta vêm, muitas vezes, Beber todos dessa os fonte. anos aqui no Brasil, beber dessa fonte, como Chick Corea, Lee Ritenour, Pat Metheny e tantos outros ícones da música mundial do jazz, né? Uhum. Que as pessoas muitas vezes nem sabem onde que eles estão, e eles estão aqui no Brasil, muitas vezes entre nós aqui, bebendo de Hermeto Pascoal, de Ivan Lins, de Djavan, Sivuca. de Toninho Horta, de Sivuca, de Camarão, Mestre Camarão, né? E tantos outros. Então, assim, a gente está falando de música de qualidade, né? E Diego Shaw está aqui para mostrar isso pra gente. Então, mostra pra gente aí Mar de Sal, que você falou de Mar de Sal. Mar de né? Sal. Mostra pra gente aí, para o nosso telespectador se alegrar também com a sua música, que são composições especiais também. Mar de Sal, ela veio, como eu tinha te dito, né? Ela veio de uma vez, levantei do sofá, pulei assim, peguei o violão e já comecei com esse riff. Desse jeito. Eu não sei o que eu faço mais, se eu vivo pra sonhar. Sem clemência já deixei pra trás as lágrimas do cais que secou e deixou os barcos navegando no mar de sal, no mar sem sal. Eu de cima estou te olhando, tô voando, acenando, dizendo tchau. É isso aí. Nós estamos aqui com o Diego Shaw na sua TVI, no programa De Olho no Som, pelo seu canal 24.2 na TVC e por todas as redes sociais aí do planeta, também no nosso aplicativo. Diego Shaw falando sobre suas composições. Hoje o programa especial falando sobre composições. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o programa De Olho no Som e aqui comigo meu amigo Diego Shaw, um grande cantor, compositor, que eu tenho a honra
de ter participado de inúmeras gravações dele, né? Eu sou um felizardo, além de eu ser fã do cara, ainda gravo as músicas dele, olha que coisa boa. E a gente está falando hoje nesse programa sobre composição, né? Composição musical, sobre as diversas formas de composições, as maneiras de se compor, né? Maneiras diferentes, cada compositor tem suas maneiras, né? Um compõe de um jeito, outro compõe de outro, outro compõe de várias formas, né? Então, Diego está explicando aqui como foi o processo dele desde o início e nós vamos continuar com esse programa que está muito bom e por mim ele nem acaba. Então, Diegão, vamos ver mais uma das músicas, né, composições suas e me fala sobre o processo dela. Essa que eu vou tocar agora chama-se Fim de Festa. Gravei contigo também, lá no longínquo EP do Martsound, na época do Studio Brown. E essa foi uma música que é o contrário do Martsound, porque eu tinha essa melodia na cabeça, essa aqui. E eu tinha essa melodia há um bom tempo. E ficava só assim no violão. Ia passar o som no show, ficava... Falei, não, isso aqui tem que ter uma letra que caiba nisso aqui. Até que um dia, aquele lance da procrastinação, né? Eu sentei em casa e falei, não, deixa eu colocar uma letra nisso aqui, vamos lá. Aí na hora que eu pensei em colocar uma letra, na hora veio a frase: me deixa em paz. Falei, opa, me deixa em paz. Aí, vou repetir. Me deixa em paz. Aí entendi qual era a métrica. Me deixa em paz. Tan, 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 tan. Quero nanã. Eu apresentando. E aí eu vou fazendo onomatopeias. Esses sons mesmo vocálicos, assim. Quando eu não tinha frase, eu falava, me deixa em paz. Não quero. Chegou. Jogando a melodia. Jogando a melodia já com palavras, assim, né? E aí, quando eu comecei a falar, não me deixa em paz, eu pensei, pô, eu tô falando que eu não quero a presença de alguém, ou alguém tá me enchendo o saco. Eu quero ter paz, eu quero ficar sozinho, eu quero sair, voltar para casa. E disso eu fui construindo uma narrativa. Me deixa em paz, já não dá mais. Vou tocar agora um trechinho dela, como ficou, né? Me deixa em paz, me deixa em paz, pois já é tarde e o vinho amargo já não dá mais. Me deixa em paz, é madrugada alta, eu já quero dormir. Porque eu sou daqueles que gostam de voltar pra casa cedo. Eu sou daqueles que gostam de voltar. Porque eu sou daqueles que gostam de voltar pra casa cedo. Eu sou daqueles que gostam de voltar. O que é uma mentira, né? Porque eu volto pra casa sempre tarde. Não, você chega cedo, mas já de manhã. Né? Isso, tipo isso. E meus amigos zoavam muito. Mas, cara, que mentira. Você vai pra festa, você chega 5 da manhã em casa, não volta pra casa cedo. Não, mas aqui é a licença poética. Exatamente. Aqui é um alter ego. É outro Diego falando aqui. Né? E essa música, como outras que eu tenho, eu gosto muito de acompanhar a palavra, a sílaba, com uma melodia ao mesmo tempo. Aqueles que gostam de voltar pra casa cedo. Seguindo assim, meio mastigado assim. É uma das características de algumas músicas. Eu acho legal quando você tem uma melodia acompanhando junto com a voz, assim. Na realidade, isso aí são características da sua música, da sua musicalidade, do seu estilo, né? Principalmente na nossa região aqui, no sul da Bahia, e é difícil se ter outro artista que faça esse estilo. Então, além de você fazer um estilo que é diferente aqui,
você tem uma forma peculiar de fazer esse estilo, que é soltar essa melodia junto no violão, Uhum, né? A gente chama de chords, né? uhum. Quando você está fazendo a harmonia com uma melodia ali acompanhando. Eu acho muito bonito isso, porque a pessoa ela tem uma sensação melhor, porque ela está ouvindo a voz cantando uma letra, né, o timbre da voz, e ao mesmo tempo ela está ouvindo o timbre de um instrumento fazendo essa mesma melodia, o que remete duplamente a pessoa a aquele assunto que você está expondo ali, né? Isso aí, Charles, vem também da minha herança, assim, de Humberto Gessinger, porque uma vez alguém me falou assim, Diego, mesmo que sua música seja ruim, mas tente fazer alguma coisa que seja a sua marca, que quando alguém escutar, fala assim, esse é Diego, detesto, mas é Diego. E eu fiquei com muito isso na cabeça, assim, falei, não, eu preciso ter uma identidade, assim. E claro que eu tenho referências, mas eu não posso copiar ninguém, assim, porque senão eu não vou ser um cover. Mas na E, realidade a pessoa que ela copia alguém é porque a referência dela é rasa, né? Porque se você é fã de Humberto, mas você é um cara que passeia por vários artistas, né? aham, Também não só na música, mas na literatura e tudo sim, mais. Então isso faz de você um cara completo que sabe o que você quer em cada detalhe da sua música, né? Então você já tem uma noção aprofundada e você tem uma maturidade no seu processo de composição, é aquilo que a gente vem falando desde antes do programa. A pessoa que imita mesmo alguém, que copia mesmo, ela vê uma coisinha e tudo que ela faz é em cima daquela coisinha, então fica muito a cara de outro artista. E muitas vezes a pessoa não estoura porque o cara fala assim, eu não vou deixar de ouvir aquele lá que eu sou fã para ouvir esse daqui que surgiu agora. No seu caso é totalmente peculiar, por mais que você seja fã de Humberto e tal, até a gente uhum, conseguiu fazer o encontro de vocês aqui em Ilhéus, né? foi, A sua música não parece com a música dele, porque você tem uhum, suas peculiaridades, o seu timbre é muito diferente do timbre dele, uhum. essa questão surgiu a palavra que agora é a sua violonidade, né? A sua forma de tocar violão, né? É uma coisa completamente sua, né? Aham. E o timbre também que você coloca nas suas músicas, isso torna o seu trabalho peculiar, único, né? Eu gosto dessa ideia, Charles, sabe? Porque, tipo, eu fico pensando muito assim, poxa, eu preciso deixar um legado assim no mundo, nem que seja para 10 pessoas lembrarem, mas eu queria que lembrasse assim, isso aqui Diego fez isso aqui, ele enquanto esteve vivo, ele produziu isso. Essa foi a contribuição, mesmo ínfima, dele na Terra. E quando eu vou escrever uma música, eu tenho uma mania, às vezes, de colocar termos que, às vezes, eu vi em livros. Isso também é muito herança do Humberto. Humberto lia muito Albert Camus, que era um escritor francês que morreu de acidente de carro, existencialista, assim. Ele traz muito das ideias de Camus para as músicas dele, né? Humberto tem muito disso, assim, tem muitos paradoxos e tal. Eu tenho essa coisa da ideia. Herbert Viana também tem muito disso. Sim, Inclusive Lanterna dos Afogados, aquela clássica dele, sim, né? Quando tá escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite você pode chorar. Eu tô na Lanterna dos Afogados. Lanterna dos Afogados é um nome de um bar no livro sim. de Jorge Amado, Jubiabá, né? Então eu falei, pô, ele leu Jorge Amado, então ele trouxe essa referência. Eu tinha mais isso no passado, quando eu lia mais do que leio hoje. Na época de seminário eu lia muito. E eu trazia termos. Eu lembro que tem uma música minha que nunca gravei, chama Metamorfose dos Instintos, coisas da minha cabeça. Assim. E tem uma parte que eu falo dela que é engana-se por qualquer coisa. É, não, melhor ser louco que ser sábio. Já afirmava Desidério. Desidério Erasmo de Roterdã. É um escritor humanista do século XVI que escreveu Elogio da Loucura. E nesse livro ele dizia que é melhor você ser louco do que você ser um sábio. Porque o sábio, ele sabe que é sábio e sabe que nunca vai conseguir saber sobre tudo. Por isso que ele morre triste. Ele nunca vai conseguir encontrar a sabedoria plena. E o louco é feliz porque ele não sabe que é louco. Ele vive num mundo Exato. à parte. E essa frase ficou marcada para mim. Assim, melhor ser louco que ser sábio. Já afirmava Desidério. Desidério é o primeiro nome dele. Aí
várias vezes eu já ouvi alguns amigos falando, pô, cara, isso é legal isso aí, mas quem vai querer entender o que quem afirmava desidério? Que Diego tá falando aqui? Eu tenho isso muito na música Vários Nós, que inclusive é o meu clipe mais acessado no YouTube. Ela é cheia de metáforas, a música, cheia de metáforas. Pode ser de manhã, presta atenção, ó. Ou até o anoitecer, aí tá claro, né? Anagrama, talismã. O resultado era você. Quem mais me entende agora sou eu. Eu tô falando anagrama, talismã. Eu imaginei alguém que escrevesse meu próprio nome ao contrário dentro de um amuleto para usar como talismã. Que essa música eu tô escrevendo para mim, me imaginando e olhando para um espelho. Aí, baforadas de arranhar, imaginando uma pessoa que tá fumando e tá tão doída que até o expulsar da fumaça arranha a traqueia. Né? Religar, entorpecer, religar como se o fumo fosse trazer, dar um tranco em quem tá parado, assim, acorda. Né? Mesmo som, a mesma voz, porque eu tô falando de mim mesmo. Quase tudo era você no espelho. Quem mais me entende agora sou eu. Eu tava bem triste quando eu fiz essa música. Tipo assim, eu tô tão triste, ou tô passando um momento tão chato, que mesmo se eu explicar pra alguém, ninguém vai entender, só eu vou. Né? Eu vi você sorrir no espelho a sós. Eu me vendo sorrindo no espelho a sós. Eu vi você sorrir, vários nós. Eu mesmo no espelho. E vários nós, os nós de cordas na minha cabeça, no momento não conseguia desatar. Então, assim, poxa, cheio de metáforas. A outra parte fala, erva mate, mel luar, erva mate, eu usei o mate da erva mate para fazer o verbo do verbo matar. Erva mate, mel luar. Religar, entorpecer, porque a erva mate também é uma droga, assim, de certa forma, né? Como cafeína, etc. Sim. Diz adeus com um olá, quase tudo era você. E eu estou fazendo assim, como um olá, mas é um adeus, porque quando eu saio do espelho, eu também estou embora, a mim mesmo que estou ali. Exato. Então, assim, é muita viagem. E aí, meu amigo falou, velho, quem vai prestar atenção nisso? Seja mais direto, tipo assim, fale, eu quero te dar um beijo agora. Todo mundo já entendeu isso aí. Ninguém tá achando que é uma erva mate. Tá falando que vai dar um beijo. Só que acontece o seguinte, né? Tem muitas pessoas que gostam de boa música justamente por essas questões. Djavan. As letras Sim, de Djavan sim. são assim. Eu todas. vou lá na Malásia te ver, se você pra Ásia for. Né? Uhum. Tem tantas, né? Cordilheira, por exemplo. Açaí, né? Guardiã. Açaí, então, assim, Pétala, né? Sim. E ele não mudou o estilo. Ele Não, falou, é assim que eu faço música. E eu vou nessa ideia, assim, sabe? Eu não preciso empobrecer a minha letra, porque exato. eu preciso me adequar ao sistema. Não. Tem muita gente que gosta de boa música, tem muita gente que preserva a boa música e gosta de ouvir essas coisas, porque isso abre a mente dessas pessoas. Abre a mente. Às vezes você está tão estressado de tanta correria no dia a dia, ainda mais hoje que a gente tem essa ferramenta aqui que não nos deixa em paz nem um segundo, né? E chega uma hora que você precisa ouvir uma música dessa para você abrir sua mente para outras possibilidades, para você pensar fora da caixa, porque muito se fala sobre isso, mas nem sempre se executa isso, né? Se pratica isso, né? E essas músicas, elas trazem essas possibilidades para a gente, e a gente não sabia que estavam ao nosso nariz, né? E elas estão. O Djavan, ele contando a história dele do início, o pessoal levou ele para o Carlos Manga, da Rede Globo. Uhum. O Carlos Manga foi o cara que apresentou ele para todo mundo e tal, lá no Rio de Janeiro. Só que ele já fez logo uma observação, né? Ele falou que a música dele era muito dura, muito estranha, muito diferente para o povão, né? Porque aqueles acordes muito elaborados, aquela harmonia quartal, aquela coisa toda diferenciada, né? E essas letras, assim, aí ele falou assim, olha, a sua música é muito diferente, muito complicada, assim, muito... Mas eu vou apresentar você para uma galera aí para ver o que é que... Né? Mas ele não abriu mão. Ele não abriu mão da forma de escrever, ele não abriu mão das harmonias dele, ele não abriu mão da forma rítmica dele usar o violão. E por isso que né? ele Como se fosse vários instrumentos ao mesmo tempo, e por isso que ele é Djavan. Né? Por isso que ele é Djavan.
Isso me fez lembrar muito os músicos que não são cantores e nem compositores. Né? Muitas vezes são compositores mais de temas instrumentais, que eles se ligam mais na parte musical, técnica, do que na letra e na melodia, às vezes no cantor que está na frente. Uhum. Sim, Eu fui tocar um carnaval com um amigo meu que era guitarrista e ele gostava muito de... sim, Ele sim, sim. cantava e tocava guitarra, mas ele era mais músico do que cantor. Aham. Quando chegou na frente do prefeito da cidade, ele pediu para parar o trio elétrico. E aí a televisão transmitindo ao vivo, Rede Globo transmitindo ao vivo. Aham. E ele assim, bem próximo à câmera, e o prefeito do lado no camarote da TV. Aí ele falou, eu vou cantar uma música agora especial do nosso amigo prefeito, que nos deu a honra de estar aqui nesse carnaval e tal. E cantou, Nos Barracos da Cidade, de Gilberto Gil. Excelente gente crítica. estúpida, destruindo Gente hipócrita. com a administração pública, né? Destruindo. E aí o prefeito fechou a cara e mandou o trio andar. E foi um problema. E ele pensando que estava arrasando, porque era uma música top de Gilberto Gil, que tinha um instrumental massa, um swing massa. Sim, ele uma letra pensou mais boa, na música né? em si do que no impacto social da música, né? Exato, ele nem pensou no impacto social. Não. E aí o prefeito falou, nunca mais você vem aqui. Caramba. Então acontece muito isso, né? Mas vocês puderam observar o processo de composição de Diego, que é bem especial, né? Ele falou sobre cada palavra da música que ele compôs e o que ele estava sentindo no momento, né? Você que às vezes acha que é muito difícil compor, você que às vezes acha que você não é compositor. Eu passei anos da minha vida achando que eu não era compositor, Uhum. né? E eu vivi cercado de compositores bons, né? Até pela questão da publicidade também, da propaganda, né? Mas depois, quando eu olhei, meu irmão, tinha um bocado de coisa assim na minha mente e chegou um monte de coisa de uma vez só, né? E às vezes você acha que para compor é assim, a música vem de uma vez só. Nem sempre, né? Às vezes você escreve uma frase, fica 10 anos com aquela frase guardada ali, de repente vem outras frases e você junta ali. É um exercício, né? Você precisa exercitar também. Não forçar, porque música não é como um marceneiro que você pede para fazer uma cadeira, ele vai e faz uma cadeira. Igualzinha a outra que ele fez. Música não é assim. Você não faz, vamos fazer uma música. Você pode até fazer, mas assim, é uma coisa mais... A arte, ela não é mensurável, sabe? Exato. Não é como uma outra profissão, assim. Então, você precisa de um tempo certo para isso. Precisa se respeitar também. Quando você vê que não tá saindo, não force, sabe? Mas eu consigo fazer um comparativo de pegar, assim, a primeira música que eu fiz e a mais recente e consigo ver diferenças, assim, olha, eu consegui lapidar mais. Eu já sei mais ou menos o caminho para onde ir, né? Se servir como dica para quem tá assistindo e tá ouvindo, eu sempre uso na internet um dicionário de sinônimos. Então, toda vez que eu vou fazer uma letra, se eu penso que eu estou repetindo demais uma palavra, mas eu quero usar aquele mesmo significado de novo, eu vou para o dicionário de sinônimos para procurar outros significados o mesmo significado com outras palavras, né? Sim. E me ajuda muito, assim, para fazer. Ou eu geralmente fico impactado com alguma coisa que eu estou vendo no momento. Alguma série, algum livro. Geralmente eu passo isso para a canção. Quando vem uma canção pela metade, eu paro por ali, guardo ela no celular, e eu sei que algum dia ela vem à tona. Eu tenho centenas de trechinhos de 30, 35 segundos no meu celular aqui na nuvem, de trechos que eu começo a escrever, eu acho, pô, isso aqui é muito legal, gostei disso. Mas eu não consigo andar mais do que aquilo ali. Eu tenho uma música que já tem uns 5 anos sem um refrão. Não gravei ainda porque não tem refrão. Eu acho que ela é uma música em potencial, mas ainda não veio. Não consegui chegar no refrão dela. Entendeu? Então, tem muito disso, assim, de uma coisa que você precisa respeitar o tempo, né? Tem músicas, por exemplo, que eu peguei pedaços de várias e fiz uma estrofe de um refrão de uma outra que eu fiz meses depois. Juntei, emendei e fiz uma canção só. Mudei uma letra ou outra para fazer mais sentido do que estava falando. E fiz. Então eu acho que é isso, é você ser persistente mesmo e respeitar o seu tempo. Às vezes eu passo meses sem escrever nada, nem uma linha, Charles, nem uma linha. E eu várias vezes pensei assim, lascou. Como é que eu vou produzir agora? Não escrevo nada. Vou fazer como? Que compositor sou eu? Lança uns discos e acabou e não faz mais nada. Mas é só esperar que na hora certa,
quando for pra vir, ela vem. Chega, assim. né? Chega. Fala uma dessas Chega. que você compôs assim, que ficou um tempo guardada e de repente despertou e deu um resultado que te agradou. Essa aqui chama-se Céu do Chão. Começa assim. Eu só ficava assim. Isso aqui, ó. Mesmo lado não voltou. Só olhou. Outra rua vai a pé. Só olhou. Ficava só nisso. Mesmo lado não voltou. Falei, putz, 5 anos nisso. Não voltou, só olhou, não voltou, vai a pé, não voltou. Meu Deus, que coisa é essa? Um dia, eu falei, poxa, eu tô compondo aqui, fazendo um ré sustenido aqui, né? Tô um capotraste. Ah, tá, dá pra cair pro sol. Aí fiquei... Olha Falei, aí. opa, Já abriram novas possibilidades. abriu uma possibilidade aqui. Aí, na época, eu acho que eu tava com alguma desilusão amorosa, cara. Deve ser, inclusive, uma boa dica pra quem tá assistindo. Termine o relacionamento, é ótimo. Você vai compor muita coisa. Diego, tchau. Você vai surgir umas possibilidades, assim, maravilhosas. Você vai ficar na fossa, assim, você vai compor muita coisa Depois boa. vai atrás novamente. Não, depois você começa outra, aí você vai compor também. Apaixonado, você compõe muita coisa. Geralmente, quando você tá nos extremos, quando você tá muito apaixonado ou muito na fossa, você sempre sai uma coisa boa, assim. Inclusive, tem um amigo meu que falava assim, cara, não sei, tá faltando uma coisa assim nas suas músicas. Você tá namorando há quanto tempo já? Na época, cara, tem uns 6 anos. Falei, não, tá na hora de terminar. Você precisa ou levar um chifre, alguma coisa assim, pra você sofrer, porque isso vai trazer mais, assim, vai trazer mais a víscera pra música. Falei, não, muito obrigado, você tá me desejando. Eu vou mostrar esse programa pra nossa amiga Raquel. Vou perguntar pra ela se isso procede. Precisa de um sofrimento. E na época fez sentido pra mim, assim, porque eu fiquei questionando, né, porque na época eu fui traído mesmo, quem nunca foi, né? Aí eu ficava perguntando, me diga uma vez quem você é, eu chateado com ela, quem você é? Poxa vida. E eu ficava pensando, por que isso tem a ver com mesmo lado não voltou? Poxa, aí eu comecei a imaginar todas as vezes que essa pessoa me esnobava, sabe? Só olhou, tipo assim, passou pelo mesmo lado, outra rua, vai a pé. Toda vez que eu passava pela rua, ela atravessava, tipo, não queria me ver e tal. Sim. Me diga de uma vez quem você é. Essa música foi assim, eu peguei uma parte depois, que não tinha nada a ver, e depois ela começou a fazer sentido pra mim. Aí a segunda estrofe, eu já fui construindo com essa logística aí. Ah, eu tô falando disso, né? Então deixa eu construir aqui frases que façam sentido. Essa chama-se Céu do Chão. Faz ela completa agora pra gente Tá. entender. Deixa eu pegar no refrão, né? Me diga de uma vez quem você é. E repete. Me diga de uma vez quem você é. Me diga de uma vez quem você é. Mesmo rosto, nada mal. Só olhou, outro gosto, outro igual. Nem olhou, juro que não vou te olhar passar no muro onde o seu céu é meu chão. Juro que não vou te olhar passar no muro onde o seu céu é meu chão, onde o seu céu é meu chão. Aí por que eu falo isso? Que eu não vou passar, juro que não vou te olhar passar no muro onde o seu céu é meu chão.
Na época, essa pessoa morava numa rua que tinha um muro. E do muro dava pra ver uma montanha. E, tipo, a minha imagem, né? Toda vez que eu passava nessa rua, eu conseguia ver em cima do muro uma montanha. E aí eu ficava imaginando, poxa, vindo de carro, assim, ou andando, a montanha tá tão perto do muro que ela parece que tá no chão, assim. Tipo quando você olha no horizonte do mar, Sim. sabe? Então eu imaginava que a montanha, o céu era o chão. Um céu no chão, assim. Uma metáfora que Sim. eu usei pra época, né? Então, mas isso só faz sentido pra mim, assim. Pra quem ouvir, juro que eu não vou te olhar passar. No muro onde seu céu é meu chão. É. Realmente, né? Faz muito sentido, assim, mas essa é uma delas que eu fui construindo depois, assim, né? Nosso amigo Diego Chau. São muitas histórias, né? Tem que gravar o parte 2, 3 e Exatamente. 4. Ele está aqui dando uma aula de composição. Então, nosso programa de Olho no Som, né? Nós temos vários programas já que nós temos feito de várias maneiras, de várias formas. E Diego, com certeza, está sendo um programa especial porque ele está dando uma aula de composição. Ele está falando Sim. o tipo de assunto, como é que compõe, o que é que faz, o que foi que ocorreu, né, qual a emoção que sente, qual a emoção que passa. Né, e você, falando sobre essa canção agora, eu me lembrei de Eu Quero a Sorte de um Olhar de Alguém. Ah, E sim. até o título já é bem sugestivo, né? Isso. Como foi o processo dessa? Depois de desilusões amorosas, eu percebi que eu podia ir para outro caminho, assim, né? E falar mais uma coisa, falar mais do macro, não falar só de mim, assim. Aham. E tanto que eu fiz isso nessa última gravação, né? Quando a gente estava gravando, eu expliquei, essa fala para fora, essa é para dentro. Eu não tô falando exatamente de mim, eu tô falando, assim, das maneiras como você deve agir, como você pode agir no mundo com as pessoas. Eu Quero a Sorte de Olhar de Alguém foi o meu start para isso, assim. É uma música que eu falo exatamente sobre como as pessoas hoje, nesse mundo que você falou, o mundo do celular, ninguém tem mais paciência para ouvir um áudio, para ouvir o outro. O pessoal coloca no 2, né? Fica. E já tem gente que quer colocar no 4, né? Eu Isso. conheço pessoas que ouvem 5 segundos e já acha que ouviu tudo e descarta. E O tem resto. aquilo como que a pessoa falou com ela, ela entendeu tudo, deixa que ela não ouviu Não ouviu nada do que a pessoa informação tinha para toda. falar e já tomou suas conclusões e muitas vezes isso dá um problema. Isso. A gente tá vivendo num mundo muito corrido, assim, onde tudo tem que ser feito assim. E eu fico muito preocupado, assim, no sentido de, essa pressa toda é pra quê mesmo? Se daqui a pouco a gente vai morrer. Pois é. Tipo assim, deixa tudo aí, sabe? Pra que essa correria, acumular tanta coisa, fazer, certo? E agora? Você vai fazer o quê? Aí você conquista, e agora? É sempre, e agora? E agora você vai fazer o quê? Então eu quero a sorte do olhar de alguém, é exatamente uma discussão sobre isso, né? Aham. Onde eu falo, tudo é muito raro, e tudo é muito caro. Será que todo mundo entende o seu olhar? Será que todo mundo entende? 3 segundos do olhar de alguém é uma conquista de honra e glória. A atenção se veste de desdém. Tem dias que venera a escória. Eu tô falando. A atenção se veste de desdém mesmo quando a gente vê que a atenção das pessoas se veste de desdém, você, tipo, não tô muito preocupado com o que você tá fazendo, mas tem dias que dá atenção para o que não presta, pra escória. Exato. Aí vem o refrão. Oh, eu quero a sorte do olhar de alguém. Eu quero a sorte do olhar de alguém que num segundo preste atenção em mim. Um segundo metaforicamente, né? E preste atenção em mim. Aí, claro, preste atenção em mim de que forma? De forma amorosa? Tudo bem. De forma no trabalho, um pai com filho, né? Tem N possibilidades. Eu quero a sorte de ter o olhar de alguém que me note, nem que seja por um segundo, por um tempo, para me ouvir, não precisa falar nada. Aí, nessa canção, abriu o meu despertar de, tipo, eu posso chamar assim, eu posso usar minha música como um veículo de chamar a atenção, pelo menos de uma pessoa num segundo, de
sobre isso, né? Eu estava me lembrando aqui que você, como você falou, você grava o instrumental de uma forma redonda, reduzida, né? E ultimamente você tem reduzido mais, né? Uhum, Você está para lançar um trabalho que você fez só com violões, uhum, né? Não é só uma voz e violão como a gente ouve no barzinho por aí, até porque uhum, você tem timbres diferentes, uhum. né? Que você utiliza nos violões, você gravou de maneiras diferentes, né? E me conta um pouco sobre esse trabalho. Em primeira mão, hein? Chama-se Durante Este Tempo, Olha porque aí. foram canções dessas que estavam no meu celular, pedaços, e que na quarentena, onde eu passei aí quase 2 anos sem tocar, sem fazer shows, eu aproveitei esse tempo ocioso para fazer um monte de coisa, inclusive terminar canções. Hum, Essas são dessa leva de canções que eu terminei durante aquele tempo, por isso chama Durante Esse Tempo. É o nome do legal. EP, Durante Esse Tempo. E eu quis trazer essa ideia do voz e violão, somente do voz e violão, porque como são canções que eu fiz na quarentena, era como eu tinha acesso na época, assim, de fazer só com violão. E eu queria que a pessoa que vai ouvir sentisse o mais próximo de como que ela nasceu. Sim. E canções que eu pudesse executar em qualquer lugar, só com meu violão, e que não fosse muito diferente do que está na gravação. Então, por isso que eu coloquei assim, dessa forma, só com violões mesmo. Na capa eu tô sentado só com violão, de propósito, com a perna cruzada, uma coisa meio Caetano, assim, dos anos 70. E é isso, dia 14 de abril. Pronto. Plataformas digitais. Beleza. Diego Shaw, meu amigo, grande cantor, compositor, veio aqui para nos agraciar, né? Falando sobre o tema composição, nos ensinou a compor, Nada. Ó, né? Charles, meu Deus, como ensinar? Eu não tenho nenhum método meu, mas assim, eu falei a minha forma de compor, que cada um pode seguir a sua forma mesmo, né? Claro, se isso inspirar alguém a começar a compor, ótimo, assim, né? Mas eu acho que esse lance de compor assim, é muito pessoal, sabe? Como tem pessoas que escrevem só a letra primeiro, e é o jeito de fazer, né? Tem uma amiga mesmo, estava até falando pra ti mais cedo, e ela tem um método mesmo, assim, ela pensa nas palavras e aquilo ali tá inspirando ela e anota no caderno. Tem tipo um método científico artesiano, assim, de fazer as coisas. Eu vou mais no... Tem um papel de um boleto aqui da conta de luz. Tem uma caneta aí, pega aqui e escreva aqui. Eu tenho vários rabiscos, assim, tudo que é tipo guardanapo, o que eu tiver pela frente eu vou escrevendo, assim, não tenho aquela coisa de ter um caderninho pra compor. E hoje com o celular é bem mais fácil, né? Eu gravo assim a voz. Várias vezes eu tava, tipo, tomando banho, veio a melodia, eu desliguei o chuveiro, eu saí correndo molhado, peguei o celular, gravei um sussurro. Tá, e volto pro banho. Só pra não perder a Já ideia. fiz isso também. Pra não perder a ideia, assim. Com o celular hoje fica muito mais fácil. E um bloco de notas do celular você vai escrevendo também o Sim, texto, assim, né? isso. Tem até uns Isso. aplicativos que você escreve e também já faz a melodia ao mesmo tempo, E isso, né? Que ajuda muito. isso. Tem um que eu tenho no celular que chama-se Flat, F-L-A-T. Ele escreve já na partitura. Legal. Muito Legal. bom, muito bom. Qual é a canção que você vai nos agraciar para encerrar esse programa tão especial de hoje? Olha. Então, eu vou tocar uma canção inédita desse trabalho novo. Pronto. Essa chama-se Pra Fora. Pra fora. Vamos lá. Pra fora fala sobre o quê? Pra Fora é uma canção que fala exatamente sobre você não guardar os sentimentos, não guardar angústias, não guardar vontades ou coisas que você precisa falar para você não morrer com a úlcera. Exatamente. Muitas vezes você guarda demais, guarda rancor, guarda uma mágoa, guarda uma coisa, e aí você acaba ficando doente mesmo, que o corpo sente no estômago, no intestino, por não falar. Às vezes vai doer, mas vai cicatrizar. Exatamente. Então, Vamos Diego lá. Shaw, Pra Fora. E com essa música a gente encerra esse programa De Olho no Som, né, aqui pela sua TVI. Forte abraço, Deus abençoe e até a próxima com o nosso amigo Diego Shaw. Alto lá,
bem alto lá. Vá devagar com o que vai falar. Eu tô aqui, sem devagar, pra te ouvir, pra te lembrar. Nem sempre é legal calar, guardar as coisas pra sempre. Eu sei que vai doer, mas vai cicatrizar. Conta pra mim teu segredo. Conta de frente pro espelho. Conta pra mim teu segredo. Conta pra mim. Diego Shawn, valeu, abraço.